as tripulações aéreas britânicas e da Commonwealth viviam um pesadelo de ansiedade e terror nas campanhas de bombardeio noturno contra a Alemanha nazista. Logo perceberam que sua estratégia pré-guerra de confiar no desempenho dos bombardeiros e em suas armas defensivas estava equivocada. Como tal, as forças britânicas lutaram em todos os teatros do conflito ao lado das tropas levantadas das nações que compunham o Império e potências aliadas como os Estados Unidos, França e a União Soviética. O fim da guerra provocou o fim do Império que se transformou na Commonwealth. Como é conhecido hoje, onde a monarquia britânica serve apenas um papel cerimonial no governo dos Estados-membros. E assim, a Segunda Guerra Mundial foi essencialmente o canto do cisne para o poder imperial britânico. Embora a Grã-Bretanha tivesse as armas e a tecnologia que suas forças poderiam utilizar contra as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão, como qualquer arma, era apenas tão boa quanto aqueles que a operavam. Como todos os combatentes na guerra, a Grã-Bretanha teve sua parcela de guerreiros talentosos e táticos, e muitos deles desenvolveram uma reputação formidável por destruir o inimigo. Aqui nós olhamos para 3 militares britânicos altamente qualificados que as forças do eixo aprenderam a respeitar e até mesmo temer. No verão de 1940, a Força Aérea Real lutava pela sobrevivência da Grã-Bretanha. A Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, tinha que destruir as forças de combate britânicas para impedir que elas interferissem na força de invasão alemã atravessando o canal. À medida que 1940 dava lugar a 1941, a RAF recebeu o Spitfire Mark V, que introduziu um motor mais potente e configurações de asa opcionais para permitir que fosse facilmente modificado para diferentes requisitos. O Mark I era um concorrente digno para o Bf-109, porém, em setembro de 1941, para o terror dos pilotos britânicos, surgiu um novo avião inimigo no céu, o Focke-Wulf FW-190. O FW-190 superou o Mark V em quase todos os aspectos. Da noite para o dia, a Luftwaffe inclinou o equilíbrio no ar a seu favor, pois os Mark Versus começaram a cair do céu, levando os britânicos a apelidar o novo avião alemão o Pássaro Açougueiro. Engenheiros britânicos rapidamente começaram a trabalhar no design de um Spitfire para contrapor o FW-190. Mas, enquanto isso, a RAF teve que tentar desenvolver táticas para contrariá-lo, usando a única vantagem do Spitfire Mark V, sua leve capacidade de virar. Um daqueles pilotos líderes na batalha e aprendendo a combater o pássaro açougueiro era Johnny Johnson. Nascido em 9 de março de 1915 em Leicestershire, Johnson talvez nunca tivesse alcançado seu objetivo de se tornar um piloto de caça, se a ameaça de guerra não estivesse no horizonte. Engenheiro treinado e esportista entusiasmado, ele machucou a clavícula durante um jogo de rugby que complicaria sua entrada na RAF antes de finalmente ser aceito em agosto de 1939. No entanto, sua lesão na clavícula continuou a ser um obstáculo e ele teve que se afastar do treinamento de voo para fazer uma operação para reajustá-la, o que significou que ele perdeu a Batalha da Grã-Bretanha. Depois, ele conseguiu completar seu treinamento de voo e se juntou a um esquadrão operacional, no 616 Esquadrão, e em 15 de janeiro de 1941, ele entrou na luta quando, como parte de um voo que estava cobrindo um comboio, ele atacou um bombardeiro alemão. O bombardeiro provavelmente caiu por danos sofridos e um sinal de socorro foi captado pelos rádios britânicos. No entanto, como Johnson não viu o avião cair, ele foi creditado com um avião inimigo danificado, em vez de destruído. Ele obteve sua primeira vitória confirmada, um Messerschmitt Bf-109E, ao escoltar bombardeiros no norte da França em 26 de junho de 1941. Ele danificou outro Bf-109
E alguns dias depois, e várias outras vitórias seguiriam em uma série de combates de julho até setembro. Após uma relativa calmaria nas operações ofensivas de seu esquadrão durante o período de inverno, em abril de 1942, eles começaram novamente, momento em que o Butcher Bird já estava bem consolidado no serviço da Luftwaffe. Em 15 de abril de 1942, ele conseguiu direcionar suas armas para um FW-190, mas só conseguiu danificá-lo. E nas semanas seguintes, ele presenciou em primeira mão a letalidade do novo avião alemão. Nas palavras dele, poderíamos fazer uma curva mais apertada, mas não o dia todo. Com o aumento de 190s, nossas penetrações se tornavam menos profundas. Nos retornaram à costa. Enquanto Johnson e colegas batalhavam contra os 190 engenheiros britânicos, finalizavam uma resposta. O Spitfire Mark VIII era alimentado pelo novo motor Rolls-Royce Merlin 60, que estava sendo usado para alimentar o poderoso bombardeiro Avro Lancaster, e prometia reequilibrar o desempenho com o FW-190. Apresentava uma estrutura redesenhada para maximizar o desempenho do novo motor. Mas isso apenas atrasou sua introdução, pois as fábricas precisavam ser reequipadas para produzi-lo e a RAF precisava deles agora. Portanto, o motor foi instalado em uma estrutura Mk5, com o mínimo de alterações possível, para manter a produção. O resultado foi o Spitfire Micknove, um design provisório que deu à RAF a capacidade de lutar, igualando-se ao FW-190. Johnson começou a comandar Spitfires Mark IX numa unidade da Real Força Aérea Canadense, baseada na RAF Kenley, e logo enfrentou o Butcher Bird em sua nova montagem, seu próprio avião pessoal ostentando suas iniciais JET. Ele usou sua nova posição para mudar as táticas da unidade canadense para enfrentar melhor os caças alemães, que estavam cada vez mais envolvidos em escoltar bombardeiros americanos sobre a Europa em incursões diurnas. Johnson frequentemente combatia nos dias antes e depois do dia D. Se fosse necessário prova de que o pássaro carniceiro havia sido embotado, Johnson derrubou 2 FW-190s em 27 de junho de 1944 e mais 2 perto de Paris em 21 de agosto, e isso exclui as vitórias gerais de sua unidade contra a Luftwaffe. No novo ano, ele finalmente se despediu de seu MiG-9, trocando-o por um MiG-14. Nos últimos meses da guerra, ele se viu cada vez mais voando em uma mesa do que em um Spitfire, embora ainda visse combate de vez em quando. Nos últimos dias da guerra, ele fez parte de uma força de Spitfires que avistou 4 FW-190s, porém, ao atacarem, os aviões alemães sinalizaram rendição. O voo de Johnson os levou a um aeródromo da RAF. Ao final do conflito, Johnson tinha 34 vitórias aéreas em seu nome, das quais 20 eram FW-190s. Não só o faz o piloto aliado com maior pontuação na frente ocidental, mas também o piloto da RAF com mais pontos contra o FW-190 nos meses finais de 1941 até início de 1942. Parecia ter revertido a situação contra a RAF. Com sua habilidade e liderança, ele fez mais que qualquer um para enfraquecer o pássaro carniceiro. Johnson faleceu em 30 de janeiro de 2001, aos 85 anos de idade. Após perder a chance de invadir a Grã-Bretanha em 1940, Hitler entendeu que não era viável planejar outra tentativa de invasão no verão seguinte ou posteriormente, a não ser que a situação da Grã-Bretanha mude drasticamente. As defesas britânicas foram significativamente reforçadas, permitindo ao seu exército combater as forças alemãs e italianas na África do Norte e na Grécia. No entanto, como uma nação insular relativamente pequena, a Grã-Bretanha dependia fortemente dos comboios que transportavam armas e materiais de seu império e dos Estados Unidos para se manter na luta. Se bloqueados, esses comboios paralisariam completamente a capacidade de luta da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha ainda tinha uma poderosa marinha de navios de guerra de superfície que a Alemanha não podia igualar.
mas a marinha alemã tinha uma força efetiva de submarinos conhecidos como U-boats. A vulnerabilidade da Grã-Bretanha aos bloqueios de submarinos foi dramaticamente demonstrada durante a Primeira Guerra Mundial, mas até a época da Segunda Guerra Mundial, poucos avanços em táticas e tecnologia para combatê-los haviam sido desenvolvidos. Assim, a marinha alemã transformou o Atlântico Norte e o Mediterrâneo em um banho de sangue durante os primeiros meses da guerra. Apenas em outubro de 1940, os U-boats alemães enviaram mais de 406 mil toneladas de navios para o fundo do mar, grande parte deles britânicos. Durante os anos entre guerras, todas as teorias e experimentos realizados por alguns dos oficiais mais progressistas da Marinha Real foram rapidamente reavaliados, entre o comandante Frederick Johnny Walker. Entrando na Marinha Real como cadete em 1909 e em 1939, ele estava se preparando para pendurar seu uniforme, já que sua carreira estava lentamente diminuindo, tendo sido preterido para promoção ao posto de capitão. Apesar de sua experiência, inicialmente não lhe foi dado um navio para comandar, e em vez disso, serviu na equipe do vice-almirante Sir Bertram Ramsay durante a evacuação de Dunkirk. Enquanto isso, as perdas de comboio estavam aumentando, e a necessidade de navios de escolta crescia, assim como a necessidade de comandantes experientes, e então, em outubro de 1941, ele se encontrou no comando do recém-estabelecido 36º Grupo de Escolta, composto por 9 pequenos navios de guerra. A tarefa de escoltar comboios era frequentemente psicologicamente exaustiva. Além do tédio da rotina diária, frequentemente havia mau tempo para lidar, enquanto o comboio só podia navegar tão rápido quanto o navio mais lento. E então, é claro, havia a constante ameaça da súbita aparição de uma grande explosão subaquática, quando outro torpedo alemão reivindicava uma vítima, com as equipes de escolta frequentemente sendo muito lentas para responder e pegar o agressor furtivo para se vingar. No entanto, pouco sabiam os homens do 36º Grupo de Escolta que, ao receberem o comandante Walker, estavam recebendo um trunfo contra os U-boats, pois ele não era apenas mais um veterano cumprindo seus últimos anos. Durante os anos de guerra, ele na verdade havia sido um instrutor de guerra anti-submarino, e como tal, ele tinha um vasto conhecimento sobre os pontos fortes e fracos das táticas britânicas. Mas mais importante, ele tinha suas próprias teorias sobre como melhorá-las, e agora ele tinha sua chance de testá-las em ação. Os primeiros 36 deveres de escolta foram relativamente tranquilos, mas então em dezembro de 1941, o grupo, sob o comando de Walker, se encontrou escoltando o comboio HG-76 de Gibraltar. O poder de fogo defensivo do comboio foi aprimorado graças à adição de um pequeno porta-aviões de escolta, o HMS Audacity, ele próprio convertido de um navio mercante alemão capturado. Quase de imediato, a inteligência alemã avistou o comboio e ordenou ataques contra ele. Durante um período de 8 dias, o comboio foi repetidamente atacado, mas quando tudo acabou, o 36º havia acumulado um total de 3 submarinos afundados, incluindo um que foi abalroado pelo navio de Walker, enquanto um quarto foi destruído por aeronaves do Audacity, que também derrubaram 2 aviões de patrulha marítima FW-200. Embora o Audacity tenha se perdido na confusão em comparação com os comboios anteriores, Walker obteve uma vitória notável, mostrando que não era apenas sorte. Seu grupo destruiu outros 3 submarinos na volta para Gibraltar. Qual foi o segredo do sucesso de Walker? Antes do HG-76, era prática da Marinha Real manter o escolta o mais próximo possível dos comboios para protegê-los. Era uma abordagem lógica, mas Walker reconheceu que isso limitava a capacidade do escolta de perseguir e destruí-los, o que, claro, garantiria a proteção do comboio. Ele operava seus escoltas bem mais distantes do comboio, afundando um submarino U-boat a cerca de 40 milhas de distância. Walker posicionaria 3 ou mais navios de guerra para atacar um submarino U-boat, usando seu arsenal anti-submarino. Isso foi eficaz, pois limitava as ações evasivas do submarino U-boat. Apesar do sucesso, Walker não havia concluído. Ele queria estabelecer um pequeno grupo de tarefas cujo único propósito era sair e caçar os submarinos U-boat de Hitler.
a marinha estava cética, mas ele encontrou um apoiador no almirante Max Horton, ele mesmo um famoso submarinista da Primeira Guerra Mundial. Na primavera de 1942, Walker assumiu o comando de 6 navios do 2º Grupo de Apoio, uma das primeiras unidades da nova Marinha Real projetadas para essa tarefa. Da ponte de seu navio capitânia, o HMS Starling, ele treinou a força tão rigorosamente que eles começaram a operar com o mínimo de instruções dele mesmo, acelerando dramaticamente seus tempos de resposta. Em junho de 1943, o 2º Grupo de Apoio provou seu valor em um episódio digno de um romance de Tom Clancy. Navegando ao sul da Islândia, detectou o U-202 sob o comando de Gunther Poser. O submarino estava retornando de uma missão clandestina para inserir 5 agentes alemães no costa leste do Zewa. A 0030H do dia 2 de junho, o submarino foi destruído por cargas de profundidade do navio de Walker. Ao longo do próximo ano, Walker e sua unidade especial continuariam a afundar cada vez mais dos temidos submarinos, e com armas mais novas, como o ouriço, e novos dispositivos de detecção acústica, sua letalidade só aumentou. Infelizmente, Walker não veria o fim da guerra. Ele sofreu uma trombose cerebral em 7 de julho de 1944 e morreu 2 dias depois no Hospital Naval em Seaforth, Merseyside. Com apenas 48 anos, seus médicos atribuíram sua morte ao excesso de trabalho e exaustão, mas sua personalidade e táticas revolucionárias deixaram uma impressão indelével na força anti-submarino da Marinha Real. Diretamente ou através de um navio sob seu comando, Walker foi o mais bem-sucedido caçador de U-boats da guerra e foi reconhecido como o homem que mais contribuiu para libertar o Atlântico da ameaça dos U-boats do que qualquer outro oficial individual. Em uma cruel ironia, um de seus filhos também foi morto durante a guerra quando seu submarino britânico foi afundado pelas forças alemãs. Poucas unidades militares podem reivindicar ter o prestígio, respeito e gerar tanto medo no inimigo quanto o Serviço Aéreo Especial Britânico, conhecido universalmente como SAS. Reconhecido como uma das unidades de forças especiais de elite, o SAS esteve envolvido em uma variedade de funções, variando de reconhecimento de longo alcance a contra-terrorismo. Mas quando foram formados em 1941, eles foram encarregados de destruir aeronaves alemãs no norte da África antes que tivessem a chance de decolar. Atualmente, comandantes militares frequentemente presumem as habilidades das unidades de forças especiais. Então, é fácil esquecer que quando o SAS foi formado, havia pouco em termos de experiência passada para recorrer, e os membros fundadores tiveram que essencialmente aprender seu ofício por conta própria. O próprio SAS também era desgostado por muitos na hierarquia do exército que não gostavam de sua independência, preferindo que suas unidades operassem dentro da cadeia de comando disciplinada. Como tal, o SAS atraiu um certo tipo de soldado. Ele tinha que ser determinado, criativo, comprometido, um pouco egocêntrico e, claro, resistente. E esses atributos resumiam um Robert Paddy Mayne. Nascido em uma família próspera de ascendência escocesa na Irlanda do Norte, Mayne demonstrou considerável proeza atlética desde cedo, particularmente quando se tratava do jogo áspero e tumultuado de rugby. Ele praticou boxe durante a escola e universidade, tornando-se campeão dos pesos pesados da Universidade Irlandesa em 1936. Outros esportes que ele praticava incluíam cricket, golfe e tiro. Embora suas características indicassem uma carreira militar, ao entrar na unidade de reserva, ele na verdade buscava se tornar um advogado. Este fato torna suas aventuras questionáveis ainda mais surpreendentes. Sua competência no rugby o fez atuar pela Irlanda e pelos British Lions. Relatos indicam que ele destruiu diversos quartos de hotel dos jogadores durante turnês, seja por brincadeiras ou em retaliação a atos contra ele. Em turnê na África do Sul, fez amizade com um criminoso condenado, perto do estádio onde ele estava jogando, e ajudou-o a escapar, enquanto o condenado foi posteriormente recapturado. Quando a guerra estourou, ele ganhou uma comissão na Artilharia Real
operando armas antiaéreas antes de ser transferido para os comandos recém-formados. Após Dunkirk, o primeiro-ministro Winston Churchill sabia que a Grã-Bretanha não estava em posição de reinvadir e capturar território na Europa por conta própria. Então, em vez disso, ele formou unidades especiais de ataque, os comandos, que poderiam assaltar posições inimigas fortificadas, causando o máximo de estragos possível antes de recuar de volta para o território britânico. Maine serviu com o 11 Comando e lutou nas campanhas da Síria e do Líbano, não contra os alemães, mas contra os franceses de Vichy, que se temia que permitiriam aos alemães usar seu território para atacar o Egito britânico. Por sua participação na campanha, o nome de Maine foi mencionado em despachos por suas façanhas durante a Batalha do Rio Litani, após a morte de seu oficial superior. A batalha custou caro aos britânicos, e Maine atribuiu pessoalmente isso ao que ele descreveu como a incompetência de seu comandante, o tenente-coronel Geoffrey Keyes. Foi amplamente relatado que Maine e Keyes entraram em uma discussão sobre o assunto, na qual Maine atingiu Keyes. No entanto, agora é geralmente aceito que isso não é verdade. Contudo, as atitudes de Maine na batalha haviam chamado a atenção de um capitão, David Stirling, que estava no processo de criar uma nova força de invasão, apelidada de AL Detachment, Brigada de Serviço Aéreo Especial. Como Maine, Stirling não era o soldado mais popular entre seus superiores, mas isso apenas ajudou a reforçar a individualidade da nova unidade. A nova unidade tinha um papel específico em mente, e isso era destruir as aeronaves da brutalmente afetada Luftwaffe no chão, invadindo seus aeródromos. Stirling e Maine receberam poucos suprimentos para sua nova unidade, mesmo enquanto se preparavam para lançar sua primeira incursão em apoio a uma ofensiva britânica, e por isso começaram a operá-los de outras unidades com ou sem sua permissão. Em 16 de novembro de 1940, 55 SAS saltaram de paraquedas em uma ação que terminou em desastre, com um terço deles mortos e pouco ganho. Maine reconheceu que, ao saltar de paraquedas, eles estavam alertando os alemães sobre sua presença, garantindo uma batalha imediata e tornando seu trabalho ainda mais difícil. Portanto, ele elaborou um plano para uma segunda incursão que usaria jipes militares para levá-los ao aeródromo, onde poderiam plantar explosivos e realizar sabotagens. A súbita dos ataques aumentaria a confusão, teriam muito menos tempo para responder. Antes que o dano fosse feito, momento em que o SS estaria garantindo sua fuga. Stirling aprovou o plano, e um ataque usando este método foi realizado na noite de 14 de dezembro de 1941, com o próprio Maine conduzindo um ataque ao aeródromo de Wade-Thamet. Se o SAS provasse sua existência ao alto comando do exército, então a invasão teria que ser um sucesso, e graças à ideia de Maine de usar jipes, foi. 60 aviões alemães foram destruídos ao custo de 2 homens e 3 veículos. Mais invasões ocorreram nos meses seguintes. Os homens do SAS frequentemente usavam falantes de alemão ou italiano para confundir os guardas ao dirigir para aeródromos e portos à noite. Infelizmente, em janeiro de 1943, Stirling estava realizando uma invasão quando foi capturado pelos alemães, que a essa altura já o chamavam de Major Fantasma. A captura de Stirling provocou uma grande reorganização do SAS, que foi dividido em 2 seções, o Esquadrão de Incursões Especiais e a Seção de Barcos Especiais. Esta última se tornou a precursora do atual Serviço de Barcos Especiais, ou SBS. Como major, Maine era o próximo na linha e recebeu o comando do Esquadrão de Incursões Especiais. Depois de lutar no norte da África, Maine e os SAS foram, agora, lutando na Sicília e na Itália. Sob sua liderança, Maine continuou o legado de Stirling, mas imprimiu sua própria personalidade poderosa na força. O SAS mal havia saído do berço, mas já estava forjando sua temível reputação por coragem e engenhosidade no combate ao inimigo. Com a assistência de Maine, guiando seus homens à frente para conhecer detalhes de cada invasão e aprimorar a subsequente. A liderança do exército, que havia relutado em abraçar o SAS, agora estava concedendo honras aos seus membros, e em particular, ao homem que os liderava. A citação de uma invasão na Sicília, que rendeu uma barra adicional à sua medalha de ordem de serviço distinto,
ressaltou a eficácia de uma invasão do SS liderada por Mayne. No dia 10 de julho de 1943, o Major Mayne realizou 2 operações bem-sucedidas. A primeira, a captura da bateria City, cujo resultado foi vital para o desembarque seguro do 13º Corpo. Ao anoitecer, o Esquadrão Especial de Invasão havia capturado 3 baterias adicionais, 450 prisioneiros, além de matar 200 a 300 italianos. A segunda operação foi capturar e manter a cidade de Augusta. O desembarque foi realizado à luz do dia, uma operação combinada muito perigosa. Devido à audácia demonstrada, os italianos tiveram que abandonar suas posições e grandes quantidades de armazenamento e equipamentos foram salvos da demolição inimiga. Em ambas as operações, foi a coragem, determinação e excelente liderança do Major Mayne que se provaram a chave para o sucesso. Ele pessoalmente liderou seus homens a partir de embarcações de desembarque diante de pesado fogo de metralhadora. Nos últimos meses da guerra, Mayne foi promovido a tenente-coronel e logo se tornou um dos soldados mais condecorados do exército britânico. As homenagens continuaram a chegar após a guerra, com o governo francês pós-guerra concedendo-lhe a Legião de Honra e a Croix de Guerre. No entanto, ele foi negado a maior honra do exército britânico, a Cruz de Vitória. Em 1945, Mayne foi recomendado para um VC após resgatar sozinho um esquadrão de suas tropas que estavam presas por um intenso fogo inimigo perto da cidade de Oldenburg, no noroeste da Alemanha. Mayne resgatou pessoalmente os feridos entre eles, levantando-os um a um em seu jipe, antes de revidar o fogo e destruir os atiradores inimigos em uma fazenda próxima. No entanto, apesar da recomendação ter sido assinada pelo próprio marechal de campo Bernard Montgomery, então comandante do Grupo de Exércitos Aliados 21, Mayne recebeu um 4º DSO para a fúria de seus homens. Há muito se especula por que o VC foi negado, e muitos de seus apoiadores argumentam que foi por causa de sua personalidade agressiva, seu frequente desrespeito por oficiais superiores que ele não avaliava e o fato de que o SAS representava um tipo de guerra mais sujo. Independentemente, quando a guerra terminou e ele retornou à vida civil, deixou para trás uma das unidades mais elite do mundo, e como o famoso escritor do SAS, Andy McNabb, uma vez disse sobre ele sempre foi, e sempre será, uma lenda. As fundações do Serviço Aéreo Especial foram fundamentais nisso. Temos os SOPs, procedimentos operacionais padrão, e muitos deles são fundamentais e nunca devem mudar. Muitos deles surgem das operações do PED durante a guerra. Ele é apenas um sinônimo do que acontece dentro do SAS, e ele é parte integrante do que somos hoje. Na terça-feira à noite, 13 de dezembro de 1955, Mummy bebeu com um amigo em Bangor, County Down, e retornou para casa nas primeiras horas da manhã. Ele foi encontrado morto por volta das 4 da manhã em seu Riley Roadster na Mill Street em Newton Arts, sua cidade natal, após colidir com um veículo de fazendeiro. Para um homem de coragem extraordinária contra o inimigo, foi um desfecho trágico. Então, para este vídeo, os 3 soldados britânicos mais temidos da Segunda Guerra Mundial. Agora, claro, existem muito mais do que 3, e faremos mais vídeos assim no futuro, abrangendo todos os exércitos e membros mais temidos da Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir Guerras do Mundo e nos veremos na próxima semana para outro vídeo.